abençoe ao pastor Paulinho Melo, lá de Santa Catarina, o ministro de louvor, com muita graça de Deus, está nos assistindo. E aí, meu amigo, a Manquésia canta ou não canta? Cantou. Vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8. Abra sua Bíblia, se você pode. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo 43 ao versículo 48. Lucas 8, 43 ao 48. Quem encontrou com o sinal, diga amém. É uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou-se o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E eu posso dizer: tenho vida abundante para você a partir de agora. Quantos acreditam na Bíblia, diga glória a Deus. Coloque a mão direita no seu coração um instante, feche os seus olhos. Essa mulher teve um gesto muito nobre, que foi se render e se prostrar. É interessante que quando você imagina ela tocando a orla de Jesus, ela não fez isso em pé, ela não fez isso agachada, ela teve que se prostrar para tocar sutilmente a orla de Jesus. Coloque a mão direita no seu coração, feche os teus olhos. Senhor Jesus, queremos viver isto esta noite. Tem uma canção que diz assim: pra tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar no manto, pra tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar no manto. Senhor Jesus, nos leva para esse lugar esta noite. É o lugar mais alto, Senhor, aonde nós podemos estar. É a altura dos seus pés. E queremos nos prostrar esta noite, Senhor. Se é isto que falta para a vida abundante, nós queremos nos prostrar para tocar a orla do seu manto. Diga comigo, graças a Deus. Levante o rosto e preste atenção aqui. Pela manhã nós estávamos orando e a presença de Deus foi muito forte aqui. E nós oramos muito pelos irmãos,
trabalhando no frio, trabalhando no inverno. Mas o que mais moveu essa manhã foi o desejo de que a igreja experimente o sobrenatural de Deus e toda a dimensão da vida abundante que Cristo pode dar. Não existe, não há nada que aconteça aqui, em nossas reuniões, em nossos cultos, que para que a resposta de Deus aconteça, é importante que haja uma soma, uma parceria. Algumas pessoas dizem, o fogo tem que arder no altar. Irmão, não se acendia fogo no altar sem que o povo trouxesse um sacrifício. O altar só funciona com o que você traz. Se você não traz, o altar não funciona. Isso era uma ordenança, e Deus chama de estatuto perpétuo, Números 19. Deus chama isso de estatuto perpétuo, que no ponto de vista do judeu significa que se ele cumprir isso, ele ganhou o cumprimento de toda a Torá. E o estatuto completo de Deus é que todas as vezes que queremos chamar a atenção de Deus para o sobrenatural, disse Deus a Moisés e Arão, diga ao povo que me traga uma novilha vermelha. Ou seja, o altar só vai apresentar o que do povo vem. Se o povo traz a esperança, o altar ministra a esperança. Se o povo traz a fé, o altar sacrifica essa fé. Se o povo traz fervor, o altar responde esse fervor. Então, eu quero pedir aos irmãos que façam o melhor que vocês puderem, na oração, no jejum, no fervor, na esperança, para chamar a atenção de Deus, para que o favor de Deus mova sobre nós, para que o favor de Deus tenha a ação poderosa sobre nós. Nessa segunda semana de campanha de vida abundante, Deus me deu esse texto no final da tarde, e o que é que eu vejo aqui? Eu e você vivemos a expectativa de um milagre todo dia. Pode não ser necessariamente físico, ou sim. Nós passamos o dia com notícias de irmãos e irmãs enfermos, e muito enfermos. Mas o seu problema pode não ser enfermidade, pode ser financeiro, pode ser conjugal, pode ser familiar, pode ser ministerial, pode ser moral, pode ser pessoal, enfim. Mas vivemos a expectativa de um milagre. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Significa que a proposta de Deus para mim e para você é que, enquanto nós estamos vivendo aqui, nós não estamos livres de aflições, mas temos a esperança e temos uma promessa e uma garantia que mesmo em meio às lutas, Deus pode promover vida abundante. Deus pode promover sobre nós, Deus pode liberar sobre nós uma graça tal que passamos pelas provas e pelas lutas, dando glória a Deus, porque sabemos que lá no final teremos grande vitória. Então, o que o Senhor me colocou no coração hoje foi como atrair a vida abundante. Como atrair a vida abundante que eu e você buscamos em Deus. Temos uma história conhecida na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue é uma história que você já leu e já foi ministrado por diversas vezes. Mas eu tenho uma situação curiosa aqui. O Senhor Jesus está vindo de Gadara, dos versículos 26 a 39. Há um processo de Deus acontecendo ali. E quando ele retorna, e ele vai a caminho, e uma multidão o cerca, e há muita gente ali, duas figuras se destacam, que é a vida de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Então, quando eu coloco os dois frente a frente, eu tenho um paralelo interessante sobre Jairo e a mulher do fluxo de sangue. De um lado, eu tenho um homem líder de uma sinagoga, de referência, com nome, com expressão. Do outro lado, eu tenho uma ninguém,
uma anônima que nem o nome no texto aparece. De um lado, eu tenho um líder religioso. Do outro lado, eu tenho uma mulher excluída totalmente de qualquer comunhão e comunidade e atividade religiosa. De um lado, eu tenho um homem rico e abastado. Do outro lado, eu tenho uma mulher pobre, sem condição mais alguma, porque tudo que ela tinha, ela perdeu em função da sua doença. De um lado, eu tenho um homem chamando a atenção de Jesus de forma pública. De um outro lado, eu tenho uma mulher chamando a atenção de Jesus de forma discreta e silenciosa. Eu vejo no texto Jesus ouvindo e enxergando os dois, mas priorizando atender a mulher. Mesmo que ele havia dado uma palavra a Jairo, e Jairo descansa confortavelmente, eu creio nisso, ele resolve priorizar a atenção da mulher. E muitas vezes nós somos surpreendidos com esse critério de Deus. Aquilo que para nós parece muito, para Deus não é tanto assim. E aquilo que para nós parece tão pouco, para Deus tem significado e tem grande importância. E essa mulher, de forma discreta, ela se apresenta e junto de Jesus, ela consegue produzir um efeito abundante da cura para a sua vida. Como que aconteceu isso? No versículo 43 diz que a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos gastara tudo com os médicos, sem nenhum resultado, sem nenhuma sorte, sem nenhum favor, ela perdeu tudo que tinha. Normalmente, é esse o caminho que a esperança para a cura vai tomar. Primeiro, sempre nós seremos conduzidos, nós seremos constrangidos por um grande e prolongado sofrimento. Normalmente, a cura e o desejo pela resposta de Deus e a busca pela vida abundante de Deus, quase sempre, ela é marcada, o seu início vem logo depois de um grande período de sofrimento e de dor. É interessante que quando há fartura e quando há sobra, não são muitos que vêm celebrar ao Senhor, mas é quase sempre que, quando a dor se prolonga, a gente lembra que tem culto, igreja, Deus e Jesus. Então, isso serve não só para exortar, no sentido de relacionar-se com Deus, não só pelo que Ele pode dar, mas pelo amor que se tem. Mas também serve como uma boa palavra. Se a sua luta, se a sua prova, se a sua dor se prolonga por muito tempo, há um sinal de Deus, de que se você veio aqui esta noite e acredita nesta campanha, acredita nesta palavra, a cura e a vida abundante de Deus está na sua direção, porque isso atrai cura. Quantos podem glorificar ao Senhor? Por muitos anos, ou seja, o que é que provoca em você a esperança pelo sobrenatural de Deus? Quando você olha pelo tempo que você sofre, quando você olha para a sua vida e vê o tempo que você padece, e aí você diz: chega, eu não vou mais enfrentar essa prova desse jeito, eu vou aos pés do Senhor. Escute, prepare para ser alcançado pelo Senhor esta noite, porque esse é um sinal que a cura logo vem. O que mais que eu descubro lendo o verso de número 43? Normalmente a cura também é atraída quando todos os seus recursos acabam. Quando você não pode mais pagar o tratamento, quando você não pode mais pagar o remédio, quando você não pode mais pagar o aluguel, quando você não pode mais pagar as duplicadas, quando você não pode mais resolver, todos os recursos terminaram. Esse também é uma válvula propulsora de busca para o milagre. Significa que se você está aqui, não porque sofre há muito tempo, mas porque os seus recursos acabaram, saiba que Jesus é especialista em renovar a sua capacidade de triunfar sobre os problemas, porque Ele pode dar vida abundante. O que mais acontece quando a cura começa a ser provocada? A Bíblia diz que ela está sofrendo há 12 anos.
É interessante que de um lado nós temos Jairo. Mesmo com o problema da filha, ele já havia desfrutado 12 anos da companhia da filha. Do outro lado nós temos uma mulher que há 12 anos era impossibilitada de ser mãe devido à sua hemorragia. Isso é sintoma de que a cura precisa ser desejada. A cura começa a ser provocada, a vida abundante em Deus começa a ser esperada quando sonhos de uma vida inteira são destruídos dia após dia. Quando você se levanta pela manhã e diz: eu não consigo, não está dando, não vai dar, não paguei, não resolveu, não mudou, não ajustou, não está no lugar, eu não consigo, já faz muito tempo. Normalmente as pessoas procuram a igreja e procuram Jesus quando a sua vida e os seus sonhos foram morrendo tanto ao longo do tempo, que ela se sente incapaz de ser merecedora de qualquer sonho, de qualquer vida que mereça alegria e abundância. Se você chegou aqui com essa sensação, então esse culto e essa palavra é para você. Porque quando você pensa que sonhos estão finalizados na sua vida, Jesus tem a capacidade de trazer tudo de volta e te dar vida abundante. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? O que mais que eu leio nesse texto? Versículo 43. Essa mulher com fluxo de sangue está sofrendo há 12 anos, gastando tudo, não conseguia recurso. Normalmente, a cura também é atraída quando a pessoa passa por um processo de exclusão. Ela estava enferma pelo pecado de hemorragia, ou pela doença, pela enfermidade de hemorragia. Por ser hemorrágica, ela estava excluída de casa, porque se tornava imunda e não podia cuidar da casa. Por ser hemorrágica, ela estava excluída do relacionamento com o marido, porque estava imunda, não podia ser tocada e nem tocar ninguém. Por ser hemorrágica, estava separada do convívio e do relacionamento social, porque por ser hemorrágica estava imunda, e isso era imundícia para todo mundo. A vida da mulher era tão difícil que honra para a família e honra para o pai era ter um filho homem. Quando nascia uma menina, o pai ia ao templo prestar um culto a Deus e pedir perdão por ser incapaz de ser pai de homem. Ele dizia: eu pequei, eu fiz alguma coisa errada, porque nasceu uma menina. Piorava quando a menina entre os 10, 11 anos, 12 anos de idade menstruava pela primeira vez. Na noite, se fosse à noite, por exemplo, a menina menstruou, a roupa dela, a cama dela, o colchão dela, aonde ela estava deitado, era retirado para fora e ateado fogo. O pai pegava a filha, levava ela pelas ruas da cidade e ia avisando para todo mundo: não cheguem perto, ela está imunda. Levava ela para o lado de fora da cidade, no Vale dos Leprosos e na purificação da casa das meninas menstruadas da primeira vez. E ali ela ficava excluída de todo o resto. Você consegue imaginar um pai levar a menina com 10, 12 anos e colocá-la na casa da purificação, onde senhoras cuidavam das crianças? Dali 7 dias, uma semana ou 10 dias, ele voltava para levar a filha de volta, e a mulher dizia assim: não adianta, ela ainda está sangrando. Aí na outra semana o pai volta: olha, ela continua sangrando, vamos esperar mais uns 20 dias. Na outra semana, diz: olha, tua filha é diferente, ela continua sangrando. E a história bíblica diz que ela perde os pais, ela perde a família, ela perde os recursos, porque o pai desiste dela, porque ela passa 12 anos sangrando. Então ela estava completamente excluída. Normalmente, quando a pessoa entende e tem a sensação que está excluída, ninguém me ama, eu não tenho marido, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos, eu não tenho amigo, isso é um sintoma de que ela está na condição de atrair a cura de Deus para a sua vida. Porque Deus pode reverter situações irreversíveis. Deus é o Deus do impossível. Quantos acreditam nesta palavra? Diga glória a Deus por isso. Isso são sintomas que atraem a cura de Deus. Aonde é que a cura começa? Aonde é que a vida abundante começa? Versículo 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Aonde é que a cura começa?
A cura começa quando eu e você permitimos que a nossa dor nos leve até Jesus. Aleluia. Quando você entende, eu não suporto mais, eu não aceito mais, eu não aguento mais estas palavras contra a minha vida, eu não aguento mais caminhar sem saída, eu não vejo saída, eu não aceito mais esse cárcere, e você diz, eu preciso de Deus, você começa a atrair a cura na sua direção. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Você começa a mudar a história da sua vida quando você entende que a sua dor lhe constrangeu a Jesus, e você não tem outra direção a não ser a presença e os pés de Jesus. Diga glória a Deus por isso. A Bíblia diz que mesmo estando excluída e mesmo sendo hemorrágica, ela desenvolveu uma ideia, ela desenvolveu uma esperança acima das suas dores. Ela diz assim: eu não preciso que Ele me veja, eu não preciso que Ele me abrace, eu não preciso que Ele me toque, eu só preciso tocá-lo. Pode ser na orla das suas vestes, é uma coisa rápida, sem compromisso. Quando é que a cura começa a acontecer? Quando você permite que os seus problemas não se tornem agora o algoz do resto da sua vida, mas que os seus problemas se tornem a válvula motivadora de nova esperança. Aleluia. Uma coisa é você olhar para o problema, para a dificuldade e dizer: Ele definiu a minha vida. É assim que eu serei lembrado para sempre. O nada, o ninguém, o doente, o enfermo, o frustrado, o desanimado. Não. Pegue tudo isso e promova a esperança e crie um novo jeito. Eu não sei, Ele pode não me ver, pode não me tocar, pode não me abraçar, mas eu o tocarei, eu me aproximarei, eu darei um jeito, eu darei uma nova forma. Nem que eu tenha que me arrastar, nem que eu tenha que fazer algo que ninguém faz, mas eu vou buscar esperança da minha desesperança, porque eu quero a vida abundante que Ele pode dar. Aleluia. Todas as